É outro recado que vem lá da Casa Branca. Hoje amanheceu com uma postagem da Embaixada dos Estados Unidos e dizendo que nosso apoio ao povo brasileiro para preservar a liberdade e a justiça. E aí deu um recado para o ministro Alexandre de Moraes e os indivíduos cujos abusos de autoridade têm minado essas liberdades fundamentais. Aí é um aviso. Continuaremos a tomar as medidas cabíveis. Meus amigos, o Brasil está diante de um terremoto político sem precedentes. O julgamento forjado contra Jair Bolsonaro, conduzido pelos ministros do STF, não passou de uma encenação para legitimar uma condenação já escrita. Mas dessa vez, a farsa teve consequências inesperadas. De Washington, veio a resposta mais contundente até agora. Donald Trump decidiu agir. Fontes revelam que a Casa Branca estuda medidas duríssimas, inclusive o uso de força militar e sanções econômicas para conter os abusos da Suprema Corte Brasileira e proteger a liberdade do povo. A repercussão foi imediata em Brasília. Barroso teria passado mal ao receber a informação, e dentro do STF o clima é de puro desespero. O jornalista Alexandre Garcia analisou o cenário e deixou claro: a pressão internacional está apenas começando, e a tempestade que vem do norte pode acelerar o colapso de um sistema que já mostra rachaduras profundas. Antes de começarmos, se você é novo por aqui, já se inscreva no canal para não perder nada. E se você já é de casa, clica no like e fortalece a nossa luta por um Brasil livre e justo. Porta-voz do presidente Trump, Leavitt, ao ser perguntada, disse que o governo Trump dá a maior importância à liberdade de expressão e que não há nenhuma hesitação em usar o poder econômico dos Estados Unidos, o poder militar dos Estados Unidos para garantir a liberdade de expressão em qualquer lugar do mundo. É outro recado que vem lá da Casa Branca. Hoje amanheceu com uma postagem da Embaixada dos Estados Unidos na rede social, nas redes, repetindo uma manifestação de véspera e dizendo que nosso apoio ao povo brasileiro para preservar a liberdade e a justiça. E aí deu um recado para o ministro Alexandre de Moraes e os indivíduos, chamou de indivíduos, cujos abusos de autoridade têm minado essas liberdades fundamentais. Aí é um aviso. Continuaremos a tomar as medidas cabíveis. Em outras palavras, virão mais medidas. Bom, e teve a continuação, a retomada do julgamento de Bolsonaro, né, um grupo de 7. Tudo previsível, né? Vocês, claro que sabem disso, eu já disse aqui, não vale a pena acompanhar, a gente já sabe o resultado. Moraes, obviamente, votou pela condenação, né, argumentando, pelo menos a agência oficial destaca isso, que não há dúvida sobre a tentativa de golpe. Bolsonaro era o líder. Não há nem dúvida nem prova, né? Uma coisa dessas, não basta não haver dúvida, tem que haver provas. Era o líder porque ele existe. Porque ele despertou a direita brasileira, que estava dormida e enganada, né? Entre dois refrigerantes de cola, entre os tucanos e os petistas, né? Bom, e o Dino disse que não podem ser anistiados os que cometeram essa tentativa de golpe, porque o Supremo já havia declarado que golpe, ou essa atitude, é insuscetível de indulto ou anistia.
declarou, mas votou, fez uma lei? Não, quem faz lei é o legislativo, né? Não emendou a Constituição. A Constituição, no artigo 48, continua dizendo que é competência do Congresso Nacional, compete ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República, a concessão de anistia. Quem quiser conferir, está lá no artigo 48 da Constituição, inciso 8º. Com a sanção do presidente. Agora, o presidente pode vetar tudo. E o Congresso pode vetar, derrubar o veto. Não compete ao Supremo. O Supremo pode até dizer, mas aí se disser contrariar o Congresso. Aí, um dos poderes pode convocar o presidente do Supremo ou o presidente do Congresso pode convocar o poder militar para garantir a sua supremacia, que está prevista na Constituição. Artigo 2º, é o primeiro dos poderes, o legislativo, porque está representando diretamente o povo. Não? Bom, e votaram os dois hoje, claro, pela condenação, do ministro Fux. Muito esperado, porque hoje ele já mostrou algumas divergências em observações, em apartes. Vai ser interessante. Bom, e ainda, repercussão ontem, né? Eu comentei com vocês, olha, está longo o depoimento de Carlos Lupe, ele não está respondendo as coisas. Tal. Teve uma pergunta do senador Isalci Lucas, né? E eu conheço o senador Isalci há 40 anos. Se ele perguntou isso, é porque ele sabe disso. Ele descobriu que cerca de 500 mil crianças e adolescentes que são beneficiários do INSS por causa de doenças como síndrome de Down, paralisia cerebral, atrofia muscular, esquizofrenia, tiveram seus nomes usados para a contratação de empréstimos consignados, usando o nome dessas crianças. E o ministro Carlos Lupe disse que não sabia disso. Gente, é muito maior do que se imaginava. É gigantesco, é amazônico. Além de usar idosos, usava crianças doentes. Meu Deus, essas mentes que fizeram isso são mentes doentias. Do mal, da crueldade, da desonestidade, da imoralidade, da falta de ética. É gente que convive entre nós, está dentro do Estado brasileiro, porque conseguiram fazer isso dentro do Estado, passando por todos os supostos filtros. Não é? É seríssimo, seríssimo. Juventude da geração Z. Essa juventude acordou porque dispõe da rede social para se informar. Não fica mais pendurado em decisões que são tomadas em reuniões de pauta da grande mídia para saber o que o povo deve ou não deve saber. Isso já está rompido. Por isso que querem fazer como o Nepal fez, né? E cancelar a rede social, que faz mal para o autoritarismo, o absolutismo, faz muito bem para a democracia.